Na figura estão representados o cubo ABCDEFGH e o octaedro OPQRST. As arestas do cubo medem 4 centímetros e os vértices do octaedro são os centros das faces do cubo. Assim, determine a área da superfície do octaedro. Bem, aqui cabe ressaltar que o octaedro, o próprio nome já diz alguma coisa, o octaedro é um poliedro formado por 8 faces, daí octa. Então, octaedro é um poliedro formado de 8 faces. No caso aqui, suas 8 faces são triângulos. E observando o dado do problema, em que cada um dos vértices desse octaedro, O, P, Q, R, S e T, cada um desses vértices é o centro de uma das faces desse cubo, significa dizer que cada uma das arestas formadas, ligando 2 desses vértices, são todas elas arestas com a mesma medida. Por exemplo, o segmento OS, que liga o centro O do cubo, o centro da face, um centro O, ao centro de outra face S, vai ter a mesma medida quando ligarmos o centro S ao centro Q da outra face, que vai ter a mesma medida quando ligarmos o centro Q ao centro P da outra face do cubo, e assim por diante. Isso tem uma implicação imediata no problema, porque como a questão nos cobra a área da superfície do octaedro, observando que essa superfície é formada por 8 triângulos, e esses 8 triângulos têm cada um deles lados com a mesma medida, que são as arestas do octaedro, quer dizer que se trata cada um desses triângulos de um triângulo equilátero. E como esses triângulos equiláteros, os 8 que formam o octaedro, são todos eles triângulos equiláteros idênticos uns aos outros, então para calcularmos a área da superfície do octaedro, basta calcularmos a área de um desses triângulos e multiplicarmos por 8. Vamos escrever isso. O problema nos pede para determinar a área do octaedro. Então, a área do octaedro ela vai ser dada como sendo 8 vezes a área de um desses triângulos. Repetindo, porque cada um desses triângulos são idênticos uns aos outros. Cada um desses triângulos tem exatamente os mesmos lados. São todos eles triângulos equiláteros, porque as arestas do octaedro, que são os lados desses triângulos, são todas iguais. Então, como esses triângulos são todos eles, vou escrever aqui, equiláteros, então vamos achar a área de um deles, multiplicar por 8, que aí vai ter a resposta, isso vai nos fornecer a resposta. Isso vai dar 8 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Lembrando que essa expressão L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 é a área de um triângulo equilátero de lado L. Então, 8 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, podemos cancelar 8 com 4 e vamos ter aqui 2 L ao quadrado vezes raiz de 3. Então, para encontrarmos a resposta, temos que determinar de alguma forma o valor de L, que é a medida do lado de um desses triângulos, ou, no caso do octaedro, a medida de uma de suas arestas, qualquer uma delas. Então, para isso, eu vou usar aqui uma que está mais, talvez, fácil de visualizar, que é a aresta QT. Estou aqui colocando um traço em cima dela. Essa aresta QT tem a medida L que nós estamos buscando para determinarmos a área que é a resposta. Para isso, vamos usar o fato de que tanto T quanto Q são centros, cada um desses pontos, centros de uma face do cubo. Então, quando nós ligarmos o ponto T até o ponto médio da aresta BC, esse segmento, vamos dar um nome aqui para ficar mais fácil de comunicar, vamos chamar esse ponto aqui de ponto L. Esse segmento LT, ele é dado como sendo um apótema do quadrado.
A medida desse segmento TL, inclusive, vale 2 centímetros, porque lembrando que a aresta do cubo vale 4 centímetros. Então aqui do centro até o ponto médio da aresta do cubo vale 2, que é metade da aresta. Assim como quando nós ligamos de Q até esse mesmo ponto L, esse segmento QL também vale 2. E aí nós temos, inclusive, com TL e QL, um ângulo de 90 graus no vértice L. E aí, o fato de que temos um triângulo retângulo e isósceles, porque os catetos valem 2, significa dizer que a hipotenusa L tem a mesma medida dos catetos vezes raiz de 2. Que é o que nós vamos descobrir, por exemplo, se aplicarmos o teorema de Pitágoras. Se usarmos o fato de que L ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai dar 4 mais 4, 8. Então L é igual a raiz de 8, que simplificando é 2 raiz de 2. Ou podemos usar direto o fato de que os catetos, cada um valendo 2, faz com que a hipotenusa seja igual à medida dos catetos vezes raiz de 2. Então 2 raiz de 2. E aí, como L é igual a 2 raiz de 2, ao substituir aqui, aliás, podemos substituir até direto, que L ao quadrado é igual a 8. Aí a gente descobriu que o L é raiz de 8, ou 2 raiz de 2, mas o que nós precisamos mesmo é substituir o L ao quadrado aqui. Então, como L ao quadrado é 8, então o problema vai nos dar aqui como a área do octaedro, 2 vezes 8, que é o valor de L ao quadrado, vezes raiz de 3. Ou seja, o resultado da área do octaedro é dado por 16 raiz de 3. Como a medida L foi dada em centímetros, significa dizer que a área é dada em centímetros quadrados. Então 16 raiz de 3 centímetros quadrados é a área do octaedro, que é então a resposta.